Começa agora. Rádio Revista André Luiz. Apresentação: Marizilda Neto e Estela Pavanelli. Olá, damos as boas-vindas a vocês, estamos de volta, uma alegria muito grande estar de volta ao vivo, né? Hoje, quinta-feira, dia 18, 10 horas. Coloca tudo, né? Estamos de volta, é uma alegria estar com você e onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo ao Rádio Revista André Luiz. Estamos eu aqui, Marizilda Neto e Estela Pavanelli. Tudo bom, Estela? Tudo bem, Isilda. Alegre de estarmos novamente ao vivo com vocês. É uma troca de energia muito bacana. Então, um beijo a todos e bom vocês estarem aqui conosco. Vamos que vamos hoje, né? Pois é. Damos as boas-vindas às meninas ao telefone, os meninos na produção, todos eles, o Jefferson, acho que hoje só... o Rogério, né? Paulo. A Verinha e a Marta ao telefone, sempre atendendo você. E nós já queremos que você participe conosco. Estamos de volta sedentas da sua participação. A gente não vai chorar, a gente só vai estar ansiosas pela sua participação. Queremos dar as boas-vindas a você nesse novo ano que está se iniciando, que vocês tenham tido um ótimo início de ano, também terminado o ano com alegria, com tranquilidade, com paz. E começar esse ano aqui com... Firme, forte, felizes, né? Perseverantes. Pois é isso. E o nosso tema é isso hoje. Nós queremos saber de você o que você aprendeu com 2017, né? Quais foram as expectativas que vocês tiveram, se foram realizadas, foram correspondidas, se aprenderam alguma coisa nova, se reforçaram ensinamentos já aprendidos. Então, esse o nosso tema de hoje. Queremos, então, refletir com você sobre uma mensagem que nós encontramos. É uma mensagem que não tem um autor, assim, é uma mensagem anônima, porque não está assinada por ninguém. Ela foi encontrada em um consultório médico e uma pessoa colocou. Ela divulgou essa mensagem. É interessante, né? Isso, porque, na verdade, o interessante não é saber quem escreveu. É o conteúdo, é o conteúdo, né? E quem escreveu está recebendo as benesses porque está ajudando as outras pessoas a também aprenderem, a pensarem, a refletirem. A refletir, pelo menos. A conhecerem-se. Isso é importante, né? A natureza, a vida, beneficia essas pessoas que fazem o bem anonimamente, porque eu acho que é o maior ato é esse, o melhor ato é esse, né? Fazer algo de bom anonimamente, sem querer a recompensa, né? E o título dessa mensagem é o Aprendiz da Vida. Aprendiz, a gente acrescentou Aprendiz da Vida porque ficou mais bonito. Né? Já estamos colocando, já que não tem autoria, a gente está colocando coisas. Pôs o bico aí na mensagem alheia, né? Aprendiz da Vida, né? E é interessante, se a gente comentar, né, Estela, começar a falar sobre o que é o aprendiz. A gente ouve muito falar de aprendiz hoje, né? O jovem aprendiz que está se preparando para enfrentar o trabalho, a vida profissional. E somos todos nós, somos aprendizes da vida. Isilda, antes da gente falar do tema e continuando a falar do tema, vamos dar os telefones. Nossa, verdade, olha aí, gente. Para os nossos amigos, para eles falarem com a gente compartilhar aqui, Facebook, WhatsApp. Eu sabia que estava faltando alguma coisa, mas eu falei, gente, eu estou tão empolgada de falar que está tudo certo. Telefone do ouvinte, 0800 979 5011. WhatsApp, 985759580. Isso mesmo. Deixa o seu nome e o lugar de onde você está falando. O Facebook é o Rede Boa Nova. facebook.com/. Rede Boa Nova de Rádio. O YouTube, você também pode entrar no YouTube e participe. A gente vai aqui e nós vamos começar a comentar o texto, a mensagem.
E aí vocês vão nos dizendo se isso já já aconteceu na sua vida, se não, se isso é interessante, se é importante. A gente vai também colocar um pouco do Evangelho, que é importante também colocar o Evangelho, né? A gente consegue fazer, né, uns links, né, com o Evangelho. É interessante que, se você falar de aprendizes, somos todos aprendizes, não são só as crianças nem os jovens. Os idosos também aprendem, porque a vida é a vida espiritual, nós somos seres imortais, então nós estamos aprendendo todo o tempo, não interessa a idade, é sempre tempo de aprender e é sempre bom para nós aprendermos, porque a gente volta para a espiritualidade sabendo um pouquinho mais, aproveita todo o progresso que tem lá, que é muito maior do que aqui, depois volta trazendo uma bagagem melhor. Isso, porque nada é perdido, nada, né? Porque a gente fala, até na idade adulta, na idade mais avançada, a gente é bom aprender coisas. Bom. Às vezes a gente vê em igrejas, em centros de convivência, computador, internet para a terceira idade, curso de não sei o que para a terceira idade. Algumas pessoas falam, vou aprender para quê? Mas nós que sabemos da vida futura, temos confiança no nosso retorno, a gente volta com esse aprendizado gravado em nosso perispírito, é conhecimento adquirido. Então, a gente volta com mais facilidade para algumas coisas. Então, é sempre bom a gente aprender em todas as épocas todas as fases da nossa vida. Sempre alguma coisa a gente tem para aprender e alguém para ensinar. E assim, por que é necessário, né? O que é necessário para a gente aprender, né? Uma das questões que a gente também coloca aqui para você pensar. Porque a gente está falando que em qualquer idade. Basta ter disposição, vontade, bom ânimo, né, Estela? Disciplina. Eu lembro da dona... Eide, acho que era o nome. Agora eu não vou lembrar, mas era uma senhorinha lá no curso de doutrina do Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz de Santana. Ela tinha mais de 80 anos. E ela dizia que todos os dias ela reservava 1 hora do dia para estudar a doutrina espírita. Então, aquela 1 hora ela não atendia telefone, ela não atendia a porta, porque ela ia estudar os livros da codificação. 80 e poucos anos. Ela estava aprendendo, é o espírito que aprende, não é o corpo. Porque a gente educa o espírito, né? Isso. A gente educa o espírito, nós nos educamos, e como o espírito é único, cada ida e vinda, ele vem com essas com esse novo aprendizado. Então, não é que a gente vai chegar, tirando algumas exceções, mas não é que a gente vai com 3 anos já dominar tudo, mas a gente vai ter facilidade para coisas, né? Então, aquelas pessoas que têm facilidade para falar inglês, facilidade para costurar, facilidade, você fala, nossa, da onde vem? Né? Tão nova e já tem essa facilidade. Ela vai precisar ser ensinada, ela vai precisar de um método, mas ela tem mais facilidade, às vezes, do que outras. Então, são conhecimentos adquiridos em outras vidas que a gente já vem com habilidades, né? Isso, e aproveita, e isso vai desenvolvendo outras, porque você tem umas e você já vai desenvolvendo outras, porque aquela já está tão fácil de você praticar, que aí te dá a chance. E quanto mais você pratica as suas habilidades, mais facilidade de aprender novas. Se a gente for fazer uma comparação com línguas, aquele que aprende uma língua tem muito mais facilidade de aprender outras, a segunda e a terceira. Né? Porque também abre um pouco a mente, perde a vergonha, perde o medo de errar, que faz parte da vida. Porque fala, né? Então, assim, podemos todos nos considerarmos aprendizes da vida, e principalmente aqueles que se esforçam, né? que trabalham para essa finalidade, né? Que se harmonizam com a vida, que querem aprender cada vez mais, que têm interesse em aprender. Então, isso é interessante. Então, a mensagem começa assim, né, Estela? Vamos começar. Eu começo um, depois a gente comenta e a gente vai alternando aqui os aprendizados. Aprendi que eu não posso exigir o amor de ninguém, posso apenas dar boas razões para que gostem de mim e ter paciência para que a vida faça o resto. Essa aqui é muito interessante. Eu tava lendo tudo ontem, aí chegou uma hora que eu falei assim, aí acho que eu vou colocar não aprendi. Vou colocar o não na frente. Aprendendo. Não diga não aprendi. Porque o aprendi, ele é tão... Eu acho até bacana, porque como se diz, é um estímulo. É imperativo, né? É imperativo, mas, olha, não é muito
muito fácil, Não. não, né? Não é. Então, essa você coisa fala de assim, exigir do outro amor, você não pode exigir nada de ninguém. Né? Então, mas às vezes a gente se coloca numa posição de querer que o outro goste da gente. Então, você se descaracteriza um pouco, porque você passa a ter uma característica que o outro goste, que é para o outro gostar de você. Então, isso é complicado, isso às vezes gera um sofrimento para a gente. E, por outro lado, você às vezes passa a exigir, poxa, não que ele te ame, mas qualquer coisa em troca. Por conta daquilo que você faz. Às vezes você não necessariamente se descaracteriza, você é daquele jeito, mas você fala, poxa, eu faço tudo isso, eu faço tanto disso, eu faço para isso, eu faço para aquilo. Então a gente começa a ter algumas exigências. E não exigir nada ou não gerar expectativa nenhuma é difícil. A hora que a gente vê, a gente pode talvez sair da situação de exigir para uma situação de expectativa ou de esperança. Ou de Acho que é melhor de esperança, não de é? expectativa, porque Isso. às vezes o outro não corresponde, né? Então, às vezes a gente acaba saindo de uma situação e indo para outra. Se você vai para a esperança, talvez a gente fale, evoluímos um pouquinho, aprendemos um pouquinho, como diz o texto. Se você sai para a expectativa, eu acho que daí gera mais angústia. Ansiedade, né? Porque você se não atinge aquela expectativa, o sofrimento é seu, nunca é do outro. Sim, porque o outro está na dele. Ele não está. E às vezes, Isilda, não sei se acontece com você, mas às vezes a gente se entristece por não ser aquilo que o outro espera. Então, também gera tristeza na gente. Então, nós temos os dois extremos, que a gente precisa trabalhar bem isso, para dizer, aprendi, né? Que eu não posso exigir nada de ninguém. Então, são extremos que são difíceis, que são complicados para a gente vivenciar, e quando a gente traz para o meio, é o equilíbrio. Aí a gente consegue ser feliz com a gente mesmo e gerar felicidade no outro. Só que aí vai um tempo para a gente trabalhar essa ideia. Né? Nós ainda não sabemos fazer o que o Evangelho nos ensina. Fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Porque é difícil. Sim, que nem você disse, só eu faço e o outro... Mas eu entendo, né? Entendo que a alegria... a sua alegria está basicamente em você fazer algo de bom. Algo de bom, desde que não te agrida, né? Porque Jesus sabia fazer os outros felizes sem se abalar, né? Sem sair da sua característica, sem sair do seu jeito natural, né? Então, agora, Jesus também nos dá umas receitinhas aqui. Ele fala, não se isolar em si mesmo, esperando do outro toda a atenção que julga merecer. Não passar pelo mundo acreditando que a felicidade desejada está só no ato de receber, que é isso também, né, Estela? Nós também, às vezes, achamos que a felicidade, você coloca a felicidade sua na mão do outro. E ele não pode, ele não corresponde. Não corresponde. A gente precisa ser feliz com o nosso ato. Isso. Com o nosso ato. A gente só progride na vida de relação. Né? Isso a gente sabe, a gente conversa muito dentro da doutrina, por isso que a gente reencarna na Terra novamente, para que a gente se relacione de uma forma onde o meio social, o meio profissional interaja com a gente e a gente supere essas, porque viver deitado em berço esplêndido é bom. Você fica lá sossegado, você não briga com ninguém. Então, por isso que a gente está nessa vida de relação familiar, profissional, para que a gente interaja e a gente supere limitações. A gente precisa ser feliz com as nossas atitudes. Sim, mas Para pensar assim, nossa, hoje eu fiz uma coisa bacana. Se atingir o outro... E ele se aproveitou dessa atitude, muito que bem. Se ele não se aproveitou, achou que a gente está equivocada, muito que bem também para ele. A gente tem que sentir a gente. Mas nós não temos ainda essa prática de ser feliz com a gente mesmo. A gente está sempre querendo causar para alguém alguma coisa. O que o autor dessa mensagem fez. Ele escreveu. Ele escreveu naquilo que ele acreditava, naquilo que talvez ele também tenha aprendido com outras pessoas, e ele resumiu um aprendizado que ele conseguiu e falou, bom, foi bom para mim, eu vou compartilhar, porque de certo para alguém será também. Então eu acho que é isso que é interessante. O que é fazer a felicidade do outro? É ensinar aquilo que você sabe, sem medo de que o outro tome o seu lugar, né?
fazer aquilo que realmente você gostaria de receber, simplesmente porque você tem vontade de fazer. Você não é obrigado a fazer, mas que você tenha a vontade de fazer e faça, sem querer a recompensa, sem querer... Porque se Jesus fosse esperar retorno daqueles a quem ele curou, a quem ele ajudou, ele não teria feito nada. É porque a gente, quando vai fazer alguma coisa, a gente já fala, vou fazer tal coisa para ela ser feliz. Isso. Então, a gente se esquece que, em sendo feliz, eu sendo feliz comigo mesmo, estando ao lado de outra pessoa, já é contagiante. Você está fazendo o outro feliz. Já é contagiante. Você não está cobrando nada. Sim, porque eu vou fazer o que a pessoa gosta, porque eu vou interagir, fazer coisas que os dois compartilhem dessa alegria ou desse benefício, né? Então, eu estando feliz e fazendo coisas boas, eu contagio o outro. Só que a gente ainda não consegue fazer isso. A gente ainda presta conta a todos que estão em torno. Isso. Né? É verdade. Esse é o problema. Vamos ver o outro aprendizado aí. Qual que é? Então, vamos lá. Eu vou afirmar, hein, gente? Aprendi que posso passar anos construindo uma verdade e destruí-la em apenas alguns segundos. Eu aprendi que posso fazer algo em 1 minuto e ter que responder isso o resto da vida. Isso é verdade. Isso é verdade. A lei de causa e efeito agindo... Isso, não tem como. Ela é implacável. Né? Você pode fazer, você pode acreditar. E é interessante, eu acho que isso aqui, pelo menos é o meu entendimento, né? Eu posso passar anos construindo uma verdade, porque aquilo eu acredito, mas destruí-la em um minuto. Por quê? Porque eu cheguei à conclusão que aquilo não era tão bom, não era a verdade, ou então, era uma parcela da verdade. Ou né? então a maledicência. Isso. Eu posso destruir uma verdade com uma maledicência. Isso, também. Né? Eu sei que aquilo é verdade, mas se aquilo não me interessa, se aquilo me afeta de alguma maneira que eu ache que seja de uma forma negativa, eu invento alguma coisa e destruo uma verdade em segundos. Então, porque nós temos aquelas pessoas que acreditam na gente, que se você falar A, ela vai aceitar aquele A. Então eu posso destruir muito rápido com a maledicência, que é um perigo na vida da gente. Então, E eu aprendi que posso fazer algo em 1 minuto e ter que responder. Eu posso fazer 1 minuto de descontrole. 1 minuto que eu perdi a paciência. 1 minuto que eu perdi a minha razão. Destrói. Não contei até 10, pelo menos. Você destrói a sua vida. Você pode destruir sua vida. E você tira toda a confiança que o outro tem em você. Isso. Porque tem algumas pessoas também que elas são cruéis. Vamos falar bem da verdade, porque às vezes você é boa o tempo todo. Um dia que você não está muito bem, que você fala de um jeito meio atravessado, tem algumas pessoas que pegam aquele dia que você está daquele jeito e te rotula pelo resto da vida. Perde a amizade, assim, acabou. Você é assim, olha, ela é daquele jeito. Isso. Ela parecia boazinha, mas olha, então, um dia que a gente às vezes perde um pouco a paciência, sai um pouco do eixo, às vezes a gente destrói, né? Não pela gente, mas às vezes o outro, né? Eu acho que também às vezes as pessoas são cruéis, elas não são complacentes com elas são carentes, vamos falar assim, elas não são cruéis, elas são carentes. Com a dor do outro, com a dificuldade do outro, e aí fala assim, aí te rotula por aquele dia que você não estava muito bem, né? Então, eu acho que assim, a gente precisa colocar a lei de causa e efeito nesse aprendi aqui, e também ajudar o outro, ir lá e falar, olha, você não está muito bem, olha, eu vi que hoje você não está como você estava nos outros dias, aconteceu alguma coisa? Então, Só que o orgulho daquele, não deixa ele perguntar. Orgulho, medo de o que o outro vai falar, o que o outro vai pensar dele, então a gente precisa mudar isso. Na verdade, seria o ideal que nós fizéssemos isso. Porque às vezes uma palavra, Isilda, você vai ajudar o outro de uma forma tão importante que você fala, poxa vida, às vezes a gente recua ou por orgulho ou por medo do que o outro vai falar, tá interferindo na minha vida. Mas eu acho que se a gente analisar e falar assim, não, eu vou fazer isso porque eu acho que ele está precisando dessa ajuda, ele vai aceitar. Porque é duro você ficar com um rótulo que você não sabe nem por quê e por causa de um dia que você teve um descontrole, né? Aprendi que por mais que se corte um pão, cada fatia continua tendo 2 faces.
E o mesmo vale para tudo que cortamos em nosso caminho. Eu entendo aqui que é uma coisa de, assim, você tem que olhar os dois lados para você poder comentar ou para você tirar um aprendizado disso, né? Porque você vê um lado do pão e não vê o outro. O outro lado pode começar... não tá estragando. Ou esse aqui tá com uma aparência ruim, mas ele tá bom. Né? Então, você tem que ver o contexto geral. Os dois lados. O todo, né? Para não julgar. Porque a gente julga pela primeira impressão. Você não sabe a história, mas você ouviu dizer, né? Ou a pessoa teve um surto, pronto. Ela já está rotulada, ela já está julgada. E aí você perde o resto da sua vida, porque em 1 minuto você destrói uma pessoa. Ou tomar partido, né? Isso. Quando tem uma situação que envolve os dois lados, você toma partido de um e não escuta o outro. Isso. Né? Isso. Então, às vezes, isso também é ruim porque você não tem você não conta a história, parâmetro. você não sabe a história. Você não tem parâmetro, você só tem um lado da questão. Isso. Então, é interessante isso, né? Aquele que já evoluiu, ele não julga, ele analisa a situação como um todo, para poder tirar uma conclusão. E, na verdade, não é nem para julgar, é para tirar uma conclusão, um aprendizado, ou se ele puder ajudar, ele vai ajudar, né? Então, é por aí. Mas, tá aqui intervalo, né? Intervalo. Tem os dois lados da questão. Tem o lado do programa e o lado do intervalo. Pois é. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Desajustes do passado podem interferir em nosso presente? Como compreender as reais razões dos sofrimentos e tratá-los em sua origem? Em Apometria, e por que não, o autor Marcel Benedetti nos presenteia com uma história envolvente, trazendo importantes apontamentos da terapêutica do espírito. Conheça mais sobre essa técnica espiritual capaz de cuidar das estruturas mais profundas do ser. Informações 0 Operadora 11 4964 4700. O leitor também encontra essa e outras obras da Mundo Maior nas principais livrarias do país. Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com um investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. Eu passei os momentos difíceis na vida, né? O primeiro foi com relação ao campo da saúde, né? Esse desafio que eu enfrento até hoje e até o meu desencarne o enfrentarei. Para quem não conhece a religião espírita, a doutrina espírita, não tendo esse consolo, acho que é um pouco mais difícil suportar, né?
TV Mundo Maior, junto com a RBN e tudo, nos mostram o caminho. Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre o aprendiz da vida. Você é um aprendiz da vida? Com certeza, porque está aprendendo sempre. Nós estamos aprendendo. Por mais que a gente acredite que a gente não evoluiu, a gente evoluiu, porque nós já saímos do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações e estamos à beira de um mundo de regeneração. Então, nós estamos aprendendo sempre, né? Às vezes um pouco mais devagar do que outros, mas estamos aprendendo. E a gente tem uns comentários aí, né, Temos no Estela, Facebook, no Facebook. temos várias participações aqui. A Eunice, a Marisa, Inara, a Milton, Paula Ramos, Simone, Márcia Rocha, Sandra Lima, Sara, o Cassis, todos... O Cassis é assíduo, né? É assíduo. Muito todos bom, desejando um bom dia para nós. E nós temos a participação da Shirley Ferreira. Ela escreve assim: bom dia. Penso que nos dias atuais a vida está tão complexa, está tão difícil aceitar e conviver com essa crise moral no país, que tenho visto as pessoas descontrolarem-se em segundos, perderem a paciência e é como vocês acabaram de dizer. Muitas vezes, em um minuto, perde a amizade, um relacionamento e às vezes até a vida. É verdade, viu, Shirley? Às vezes um surto que a pessoa tenha num minuto, ela arruma uma consequência para várias encarnações. A Sandra está falando com a Nádia, a prima. Ela falou assim, eu estava tentando compartilhar com você o programa, mas a Nádia também já entrou aqui. A Nádia está dizendo bom dia. Rádio Boa Nova une os parentes, né? Minha família. A Edenise Gomes, ela diz, eu amo todas as programações da Rádio Boa Nova, gratidão a vocês que fazem parte dessa grande família. Muito obrigada. Um abraço. Então, a Edenise e a Dolores. Bom dia, Dolores, a nossa amiga Dolores. Força aí, Dolores. Beijo pra você, força, viu, amor? Bom, vamos lá. Nós vamos ler 2 agora para a gente conseguir terminar toda a mensagem. Vamos lá. Aprendi que vai demorar muito para me transformar na pessoa que quero ser e devo ter paciência. Mas aprendi também que posso ir além dos limites que eu própria coloquei. E o outro que a gente pode até juntar mesmo, que tem a ver... Aprendi que preciso escolher entre controlar meus pensamentos ou ser controlado por eles. Aqui a gente lembra de Paulo de Tarso, né? Por que aquilo que eu não quero eu faço e aquilo que eu quero eu não faço? E o Santo Agostinho, ele dizia assim, ele também tinha um dizer, ele falou assim, até quando, meu Deus, eu continuarei a errar? Atualmente eu já falo assim, meu Deus, até quando eu vou, né? Até quando eu vou ficar nesse conflito, nessa dúvida, nessa dificuldade, né? É que ele fala aqui, né? A gente estabelece limite para nossa paciência. A gente estabelece limites e às vezes a gente precisa ultrapassar esses limites. Isso. Então, tem uma situação que fala assim, né? Até onde você consegue ir? Eu consigo ir até aqui. Então, quem fez esse até aqui foi você. Então, você precisa, às vezes, estender um pouquinho. Deixa eu ver se eu posso mais um pouco. É igual exercício físico, né? Deixa eu ver se eu consigo mais um pouquinho. Então, e se estabelecer o limite da paciência, só nós podemos mudar. Se você falar, só consigo ir até aqui e nada te comove, nada te faz com que você repense aquele seu conceito, você vai estacionar naquele ponto. Acabou, sua paciência vai ter ali ponto. E quando eu falo aqui de controlar o pensamento, é a mesma coisa. Não ser dominado por ele, mas eu dominar os meus pensamentos. Eu estabelecer o que eu penso e o que eu não penso. Porque aí eu estabeleço também o que eu atraio e o que eu não atraio para perto de mim. Então, nós temos essas duas coisas na nossa mão. A gente pode estabelecer o limite da paciência, a gente pode estender um pouquinho mais, ser um pouquinho mais tolerante do que a gente acha que é, e
controlar os nossos pensamentos, porque controlamos também aquele que nos dirige, aqueles que estão conosco, aqueles que compartilham do nosso pensamento, né? Estou dizendo na questão espiritual. E se você pensar que, né, se você aprender que o pensamento gera em você reações físicas, não só emocionais, mas físicas, né? Você vai, para preservar a sua saúde física, e, logicamente, a sua saúde mental, você vai ter que trabalhar os seus pensamentos com um pouco mais de esforço, com um pouco mais de determinação, com um pouco mais de disciplina. Os pensamentos ruins virão? Virão. Mas você vai mudar, assim, você vai mudar, coloca a sua atenção numa outra coisa quando o pensamento ruim vem. Quando o pensamento de julgamento vem, se lembre, né, de alguns ensinamentos que nós já aprendemos com a doutrina espírita, que Jesus nos ensina, né? Eu estou julgando, mas eu posso atirar a primeira pedra? Eu estou livre de pecado? Ou estou livre de erro? Mas se estou livre de erro e já evoluí, eu não preciso julgar. Sim. Porque eu sei que este ser também vai evoluir. Se eu evoluir, eu não tenho esse tipo de pensamento. Isso. Né? E você errou para evoluir. Porque todos nós erramos para evoluir. Jesus errou para evoluir. É que nós só o conhecemos quando ele já era um ser de luz. Então, são esses pensamentos que você tem que combater, né? Os pensamentos ruins, combata com esses outros conhecimentos. Use o conhecimento é para isso. É para isso. É para combater o mal em você, um mal que ainda há em nós. Porque quando conhecemos as coisas, nós sabemos melhor usá-las, ou melhor analisar, interpretá-las, né? Você consegue se conhecer um pouco mais. Nossa, por que eu estou pensando isso? Pois é. Né? Vamos ver outros, Estela. Aprendi que os heróis são pessoas que fazem o que devem fazer naquele momento, independente do medo que sentem. Aprendi que nos momentos mais difíceis a ajuda veio justamente daquela pessoa que eu achava que iria tentar piorar as coisas. É muito legal isso, não é? Então, os heróis são pessoas que devem fazer aquilo que ela precisa ser feito naquele momento. Então, às vezes, aquela pessoa que... Eu acho que ficou bem legal com a Cid Baixa, porque às vezes a gente fala assim, aquela pessoa que eu menos esperava foi ela que me ajudou. Então, juntando com o de cima, às vezes aquela pessoa que a gente acha que não quer o nosso bem, ou que não é muito legal, ela fez, para a gente pensar aquilo dela, às vezes ela teve uma atitude que ela precisou ter naquele momento. Sem medo, sem orgulho, sem vaidade. Que ela precisava, às vezes, corrigir a gente. Então, poxa vida, ela foi dura comigo naquele dia, ela me corrigiu, ela falou aquilo que eu não queria ouvir, ela me deixou triste porque ela me repreendeu, vamos dizer assim. Mas na hora de uma dificuldade, às vezes essa mesma pessoa é que vai te ajudar. Porque ela sabe das suas dificuldades. E ela sabe que o que ela fez foi para ajudar. Porque às vezes a gente precisa do não. É igual filho, precisa do não, precisa da correção para ir para frente. Filho, às vezes, fica emburrado com a gente. Quantas vezes, de pequeno, eles brigam com a gente, entra no quarto, bate a porta e acha que você é a pior mãe do mundo. Mas na hora do sofrimento, nós é que vamos socorrê-los. Então, na vida, a gente encontra pessoas assim. Às vezes, elas nos contrariam falando um não, porque naquela hora era necessário. Só que a gente não sabe, não enxerga aquilo. Mas depois é ela que vai também nos ajudar numa hora de sofrimento. E ao contrário, a mesma coisa, Estela. Você fala assim, foi ela que me ensinou, foi ela que foi mais enérgica comigo, mas ao mesmo tempo tem aquela situação em que eu magoei aquela pessoa, eu fui rude com aquela pessoa, e ela, naquele momento em que eu precisei, ela não se lembrou disso, ela passou por cima, e foi ajudar. Sem medo de que eu pudesse até não aceitar a ajuda dela, porque tem isso também, né? Às vezes o orgulho não te deixa aceitar a ajuda de alguém que você acredita que não é sua amiga, né? Então, é muito interessante essa lição, porque veio de alguém a quem eu tinha magoado. E a pessoa... de certo, ela não se magoou. De certo, ela superou aquilo, né? Então, ou ela precisava superar, então ela tinha que agir para superar uma dificuldade. Ou então, estabelece prioridades, né? Porque tem coisas que, às vezes, para um é tão intenso e para o outro não foi nada. Isso. Né? Para o outro não foi nada. Então, às vezes, a gente acha que foi tão... Olha, aquela confusão foi tão grande e para o outro não foi, a ponto dele chegar e te ajudar num segundo momento. Então, é muito interessante a gente refletir sobre essas lições, né? Aprendi que posso ficar furioso. Sou eu que leio ou você, Estela? Você agora.
que posso ficar furioso, tenho o direito de me irritar, mas não tenho o direito de ser cruel. E aprendi que repasso ao aprendi e repasso ao mundo que jamais posso dizer a uma criança que seus sonhos são impossíveis, pois seria uma tragédia para o mundo se eu conseguisse convencê-la disso. Olha, você vê que liga, né? Eu fico furioso, não, mas eu não tenho o direito de ser cruel. Eu posso ficar bravo na hora, posso ficar chateado. Mas eu vou usar dos mesmos ensinamentos que a doutrina ou que a vida me dá para eu superar esse momento ruim da minha vida, né? Não me abalar com uma situação que não precisa me abalar. É um aprendizado para mim. E não posso nunca tirar o sonho de uma criança. Por conta de uma destemperança nossa, né? Por conta às vezes, de uma tristeza nossa, generalizar isso e passar para a criança que o mundo é horrível. Isso. Que todas as pessoas são horríveis. É um sentimento momentâneo meu, aquele. Isso. E às vezes eu contamino todos que estão em minha volta de que a vida é ruim. Às vezes as crianças, elas crescem difíceis, elas crescem duras por conta do que ouviram na infância. Olha, você tem que ser sempre esperto, porque a vida vai te passar a perna. Então, seja sempre esperto. Queira levar vantagem em tudo. Às vezes, a gente passa esses conceitos e as crianças crescem desequilibradas por conta do que ouviram. Pois é, meu marido tem uma prima que ela não deu certo o casamento. Então, ela falava para todos os jovens da família que casamento não era uma coisa boa, que não era para você casar, não se case porque casar é horrível, não dá certo. Como assim? Isso foi para você, não foi para mim, não foi, para o outro não foi. Então a gente não pode tirar, e assim, você está tirando não só o sonho, mas você está tirando a experiência de alguém de aprender, de vivenciar aquela situação, aquilo, de saber se aquilo é bom ou não, né? Porque a gente não fala. Como é que você sabe quando o seu nenê vai nascer? Não é assim? Nossa, como é que vai ser? Que hora? Eu vou saber que hora? Você vai saber, mas se você passar por aquilo. Se você não passar, você não sabe. Não dá para falar que vai ser na hora tal. Cada um é cada um. Isso, cada um é cada um. Então, por que nós temos o direito de tirar o sonho de alguém, a experiência de alguém, a vivência de alguém? Não temos esse direito. Assim como também temos o direito de vivenciar as nossas experiências. Se a sua foi ruim... Sim. E esse ficar irritado, às vezes a gente está mesmo, a gente não consegue manter uma linha de equilíbrio constante, né? Nós temos altos e baixos, mas não é nesta hora que a gente vai tirar a esperança do outro. E não vai ser cruel só porque você ficou passou por aqui, irritado, magoado, enfim, né? Então vamos lá. Que não é, esse agora é o que não é bastante. Aprendi que não é o bastante ser perdoado pelos outros. Eu preciso me perdoar primeiro. Que não importa o quanto meu coração esteja sofrendo, o mundo não vai parar por causa disso. Então, esse aqui é muito, esse aqui é muito bom, né? Esse se perdoar e o mundo não vai parar por minha causa. Você não é a última bolacha do pacote. Então, eu acho que junta isso, fica legal, porque às vezes a pessoa não se perdoa e ela se coloca de vítima. Então, ela se coloca de vítima porque ela autocondenação, ela quer que o outro venha e peça desculpa para ela. Ela quer que o outro venha e peça perdão a ela. Então, enquanto isso não acontecer, ela se coloca de vítima na situação. E ela quer que tudo pare, né? Então, o mundo não vai parar por causa de você. Não. O mundo não vai parar por causa de mim. Então, eu preciso realmente me perdoar e tocar a vida para frente. Às vezes a gente não está bem, a gente quer que o outro venha e fale alguma coisa, até para servir de estímulo para a gente sair daquele conflito, angústia, sofrimento. Angústia, às vezes, que a gente está. Mas tem que apagar ali, separar a poeira, espanar a poeira e realmente dar a volta por cima, porque o mundo vai continuar e a gente precisa ir com ele para frente. E perdoar-se, né? Porque as pessoas falam, mas como eu não a gente é crítico com a gente muitas vezes mesmo, a gente já né? falou, nossa, eu não me perdoo porque eu fiz isso. Você deve se perdoar no sentido de você naquele momento não sabia fazer melhor, perdeu a noção, enfim, você se desequilibrou, que é natural do nosso estágio evolutivo. Que falou agora há pouco, né? Às vezes a gente se irrita. Sim, a gente se é irrita normal. E comete um erro. Isso. Então o perdoar-se é entender que você é um ser ainda imperfeito, que vai errar, e não vai errar uma vez só,
e vai errar muitas vezes, mas que ao perceber que errou, vai corrigir. E quando você sabe que aquilo não é bom, aí você deve não fazer mais. É isso que é perdoar. Não pode ficar você também não pode... no erro, né? Eu já me perdoei, mas vou continuar fazendo a mesma coisa. Isso. Toda vez que eu errar, me perdoo. Aprendi a me perdoar. Se você aprendeu a lição, você já não precisa mais errar. Daquela lição. Outras lições você vai errar. Então você vai melhorar a cada lição. A cada lição aprendida, você melhora um pouquinho. A cada erro praticado, você se esforça por corrigi-lo e assim vai. Não precisa ficar se autocondenando a vida inteira. Né? Porque Jesus não condenou nenhum dos seus discípulos, nenhum dos seus apóstolos. E olha que eles erraram. Pois é. Não é? Até negaram Jesus. Então. Isilda, Mônica, tá de Natal, Rio Grande do Norte. Vamos mandar um beijinho para Rio Grande do Norte no Natal. A Vera Lúcia Nascimento, nossa amiga lá do centro. Você não vale, viu, Vera? Ela tá falando duas queridas. Excelente dia. Não, é bom, mas muito... elogio hoje. Estela, elogio a gente tem que aceitar. Obrigada, Vera. Tema muito, muito interessante. A Juliana Dionísio. Nossa, que tema, só ouço verdades, de Maceió. Um beijo para Maceió, beijo para Natal. A Fátima Rovai. Bom dia, amigas. Bom dia para vocês também, viu, gente? Muito bom, todas aqui no Facebook. Que bom estar com vocês, que bom reencontrar vocês todas. Isso mesmo. Bom, aprendi que as circunstâncias de minha infância são responsáveis pelo que eu sou, mas não pelas escolhas que eu faço quando adulto. É interessante, né? Acabamos de falar agora, né? Que a gente fala, às vezes, tira a esperança das crianças, né? Então, mas é interessante porque, assim, qual é a função dos nossos pais? É nos orientar, é nos encaminhar. Muitas vezes, nós fazemos coisas que nós somos levados a fazer, a pensar, a acreditar. Mas, a partir do momento que você cresce, você se torna um adulto e você pode buscar por si o conhecimento, você não vai ser responsabilizado por aquilo que você ainda não sabia e que te levaram a acreditar. Mas a partir do momento que você entende, que você aprende, que você vê que aquilo não é uma coisa boa. E faz a escolha. E faz a escolha, aí você é responsável. Porque a gente fala nessa questão do livre-arbítrio, né? O nosso livre-arbítrio, ele aumenta a partir do momento que a gente entende as coisas. Porque quando nós somos crianças, nosso livre-arbítrio é bem reduzido, porque a gente não tem muita opção. Né? A sua mãe leva você tomar vacina, a tua mãe te matricula na escola. Então, nosso livre-arbítrio ainda é meio cerceado por falta do entendimento. As escolhas são dos pais, né? São dos pais. Quando, na fase adulta, você já tem... lógico que a sua educação vai influenciar nas suas escolhas. Sim. A educação que você teve na sua casa, a linha de conduta da sua família, vai te influenciar muito nas escolhas, mas a responsabilidade é sua. O entendimento é seu. Você já consegue discernir, porque nem todos receberam a mesma educação. Nem todos receberam uma educação para as escolhas certas. Às vezes receberam como nós falamos anteriormente aqui, às vezes uma mãe frustrada fala para o filho que a vida é horrível, e ele acredita. Então, na fase adulta, você já começa a fazer discernimento. Bom, o casamento não foi bom para ela, mas pode ser que seja bom para mim. Eu conheci uma pessoa que a gente conversa as mesmas coisas. Então, a gente já consegue ter esse discernimento e já se torna responsável pelas escolhas que fazemos. Bom, Estela, a gente vai ler agora 3 e depois 3, porque só temos 2 minutos. Olha só. Então, vamos lá. Aprendi que numa briga é preciso saber escolher de que lado estou, mesmo quando não quero me envolver. Isso é difícil, hein? Difícil, Aprendi também que quando duas pessoas discutem, não significa que elas se odeiem. E quando duas pessoas não discutem, não significa que elas se amem. Isso aí. Olha, tá claro, né? Tá não claro. O verdadeiro homem de bem, ele vai analisar, que nem a gente já falou, ele vai analisar situações e ele pode até se envolver, mas com a maior justiça possível, né? Essa questão de não se envolver, eu acho que assim, é para você também
ter uma orientação, né? Sim, Senão é. você fica muito perdido, né? E quando duas pessoas discutem, isso é muito interessante, porque às vezes você está lá discutindo com seu marido, seu filho pequeno. Tá brigando? Não, a gente tá brigando, tá discutindo. Então, tem mesmo, né? E às vezes duas pessoas ficam juntas, assim, por conveniência. Demonstram tem um papel na sociedade, né? Para que seja aquele verniz social. Então, parece que vocês se dão bem e não se dão. Bom, eu vou ler as outras todas, Estela, porque a gente só tem um minuto. Olha lá, fim, ele já falou fim, não dá para ler. Acabou. Não dá para ler. Jesus amado. É assim mesmo, Jefferson? Não dá para ler nada mais, é isso? Nem o comentário aqui, tem alguns comentários. Acho que não dá mais, ele tá pondo aqui. Sim, não dá. Sim, Sim. não. É fim? É isso? Então tá bom. Então vamos embora. Nós vamos pedir então para colocar isso no site. Tá bom, Estela? Esse texto, né? É, porque é muito interessante. As Olha, últimas são também bem graciosas. Vamos embora, Estela. Vamos embora. Então eu vou me despedir mandando um abraço para Sandra Lima, Adriana Guiar, Marco Egídio, todos aqui no nosso Facebook, e a semana que vem a gente comenta o que vocês conversaram, tá bom? Um beijo a todos, até o próximo programa. Agradecemos a sua participação, a sua sintonia e contamos com você na próxima semana, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe. Você ouviu Rádio Revista André Luiz.